Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência das nossas lives de sexta-feira. E hoje a gente está aqui com a presença da Caroline. A Caroline é uma grande parceira nossa da Duo Network de São Paulo e vai nos brindar com o seu conhecimento sobre uma região que tem aumentado muito a demanda e que a gente está super disposto a também promover com maior força. São os destinos do Cáucaso do Sul, né, Carol? Isso. Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Isso mesmo. Conta mais pra gente Claro. sobre a região e os produtos, o que vende no mercado brasileiro, Claro. como é que está a sua experiência em São Paulo. Claro, Felipe. Bom, aí vamos mostrar primeiro o mapa para vocês. Então, são 3 países muito próximos, né? E hoje o cliente brasileiro que procure para essa região é um cliente muito viajado, geralmente é terceira idade também. Então é aquele cliente que vai já querendo ir para o Cáucaso, ele não está procurando 1.200 destinos, ele quer o Cáucaso e ele já chega com estudo do porquê, ele conhece um pouquinho pelo menos da história. Então você, agente de viagem, tem que estar preparado ao processo de vendas, por isso que eu estou aqui tentando ajudá-los agora. E claro, a Oicos também está preparada para atendê-los. Então, vocês veem, são 3 países que fazem fronteira, né, aí. A Geórgia é o país que o cliente tende a ficar mais dias, porque você tem um turismo mais diversificado na Geórgia. A Armênia, muito cliente quer ir, porque vocês sabem que aconteceu uma diáspora por volta de 1914 até 1925, houve um genocídio armênio. A palavra genocídio, inclusive, começou com esse assassinato, por eles serem armênios dos turcos, que naquele momento era o Império Turco Otomano, e mais ou menos 1,5 milhão de armênios foram assassinados, e claro, muitos fugiram e vieram para Brasil, Uruguai, Argentina. Então aqui, claro, a gente tem muito descendente armênio. Então muitos querem voltar para conhecer a terra dos bisavós, dos avós, até mesmo dos pais, e buscam destinos, buscam ir à Armênia, e já que estão ali, claro, querem visitar os 3 países. Mas uma coisa muito importante, dos 3 países, somente o Azerbaijão pede visto para brasileiro, tá? Se o brasileiro tiver o sobrenome armênio, independente da nacionalidade, ou seja, tá lá aquele sobrenome que acaba com ano, o Felipe vai saber identificar, podem passar para ele o passaporte, ele não vai conseguir o visto do Azerbaijão. Nós fazemos o visto do Azerbaijão, né? O meu cliente fica lá na Geórgia, o DMC. Mas aí, claro, a gente vai receber o passaporte, né, a cópia do passaporte, com o nome vai identificar que é armênio, e não vamos falar, olha, o senhor não vai poder ir para o Azerbaijão, nem adianta tentar. Se for um grupo, tiver um casal dessa forma, a gente faz uma extensão não na Armênia, mas na Geórgia, porque como eu falei no início, a Geórgia é mais diversificada o turismo. Legal. Então são 3 países com 3 religiões diferentes, com 3 idiomas diferentes, e eles são chamados países do Cáucaso do Sul, porque eles estão embaixo do Grande Cáucaso, que protege esses países da Rússia. Graças ao Grande Cáucaso, a Rússia não invadiu tudo, invadiu durante, claro, a União Soviética, esses 3 países foram membros da União Soviética, mas a Rússia, esse paredão, essa cordilheira do Cáucaso protege esses países. Então vocês podem ver que o Grande Cáucaso, que está na fronteira ali, ele vai pegar o Azerbaijão e a Geórgia, a Armênia não, a Armênia está abaixo. A Armênia tem um outro Cáucaso que chama-se Cáucaso Menor, só geograficamente para vocês entenderem o porquê do nome. Sim. No Azerbaijão, gente, a maioria dos países, das pessoas são muçulmanas. Mas, de novo, como os 3 países foram membros da União Soviética, vocês sabem que o comunismo é contra a religião, né? Então, por exemplo, as mulheres lá não tapam o cabelo, é um país que é laico, né? Não tem lá o Corão dentro da Constituição. É uma democracia relativamente, mas são países os 3 pacíficos hoje. A Armênia, gente, uma curiosidade, é o primeiro país cristão do mundo, tá? É um cristianismo que não tem nada a ver com o catolicismo, é bastante diferente, eles respeitam o Papa, mas eles têm um próprio Papa. Então eles são cristãos gregorianos, tá? Em 301, a Armênia torna-se cristã, eu já vou contar a historinha disso para vocês. E a Geórgia é um país cristão ortodoxo, bastante parecido com a Rússia. Então as igrejas, o estilo de igreja, os mosaicos, os afrescos, é muito parecido com as igrejas da Rússia, tá?
Mas é um bom custo-benefício você ir para os 3 países. Para você combinar os 3, geralmente você tem que falar com o teu cliente que ele tem que reservar no mínimo 15 dias. Dá para estender, claro, para a Turquia, para a Rússia ou para o Irã, que agora está essa situação, né? Enfim. Mas até antes do ano passado, uma das extensões que mais se fazia no Irã. E aí quando o cliente quer ir para o Irã, ele termina, a gente recomenda terminar no Azerbaijão, fazer a rota nessa sequência. Então são países. A rota da seda passou por aí também. Aí falando um pouquinho de como chegar, né? A melhor rota, gente, para o cliente que busca alto padrão é vocês sempre pensarem na Qatar. Por quê? Porque a Qatar voa para as 3 capitais. Ela vai voar para Baku, que é a capital do Azerbaijão, e vai voar para Yerevan, que é a capital da Armênia, tá? Então a Qatar voa para as 3 capitais. A Turkish Airlines, lembra que eu falei de genocídio armênio há pouco? Ela não é amiga da Armênia. Então ela não vai voar para a capital da Armênia, para Yerevan. Então se vocês fizerem a rota com a Turkish, é viável sim, mas o seu cliente vai ter que entrar por Tbilisi e sair por Baku ou vice-versa. Vocês podem ver o aéreo mais econômico e pensar nisso, porque não tem grande diferença. A única questão, gente, também uma parte da fronteira que é importante vocês saberem, é que a Armênia e o Azerbaijão também não são amigos, eles têm fronteiras fechadas. Logo, você não vai poder cruzar da Armênia para o Azerbaijão. Você vai ter sempre que fazer o cruzamento de fronteiras via Geórgia. Mas já que a Turkish, como eu falei, não voa para a Armênia, se teu cliente for com a Turkish, ele vai ter que entrar e sair da Geórgia 2 vezes, tá? De Tbilisi, né? Vai ter que ir para Tbilisi e fazer uma rota ali 2 vezes. Então, por exemplo, vou falar da minha experiência. Eu fui com a Turkish Airlines porque era a melhor rota, a mais barata em termos de preço quando eu fui. Então eu entrei por Tbilisi, fiz uma parte da Geórgia, atravessei a fronteira para a Armênia, fiz tudo que tinha que fazer na Armênia, e aí eu teria que ir para o Azerbaijão, correto? Só que eu não posso ir da Armênia. Eu voltei para a Geórgia, fiz uma outra parte da Geórgia, voltei a dormir em Tbilisi, e de lá passei para o Azerbaijão, tá? A fronteira Geórgia-Azerbaijão, nós recomendamos fazer de avião. A gente faz a emissão do ticket aéreo, meu DVC, então vocês não tem que se preocupar. Por quê? Porque é uma fronteira terrestre muito longa. O cliente tem que carregar a mala sozinho mais ou menos 1 quilômetro, tá? A fronteira Armênia-Geórgia já é uma fronteira mais curtinha e é mais interessante fazer mesmo via terrestre, tá? Melhor época, gente, são países que estão embaixo da Rússia, então é a época de Rússia, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Se o cliente estiver interessado em vinhos, gente, a Geórgia foi o primeiro país do mundo a produzir vinho. Ninguém produziu vinho antes da Geórgia. Então, mais ou menos 6.000 a 8.000 anos tem a produção de vinho lá. Então, se o cliente estiver interessado nessa questão de ver a colheita das uvas, a produção do vinho, setembro e outubro são as épocas ideais, tá? Ali são os portos dos aeroportos. Aqui, alguns dos conflitos eu já mencionei. Por que a Armênia e a Azerbaijão não são amigos? Porque teve uma guerra de 91 a 94 que chama Nagorno-Karabakh, que é um território dentro do Azerbaijão com maioria armênia. Não dá para dentro de entrar em detalhes, mas em função disso as fronteiras, né, foi rompido aí a relação. Então, como eu já falei, visto somente mesmo o Azerbaijão precisa. A Geórgia tem uma capital muito bela, essa é a foto da capital. Tbilisi, como eu disse o nome. Quem gosta do Pedro pelo Mundo, ele foi para Tbilisi, foi para Kazbek, que é uma região também nas montanhas, onde você dorme no Grande Cáucaso. Tem uma linda igreja lá de Gerget. Então, é o mínimo que você vai fazer na Geórgia, Tbilisi e Gerget, tá? E aí vocês veem alguns elementos aqui bem modernos de arquitetura. Então, tem um centro histórico que é murado. Então, é muito gostosa a capital. São países bem seguros também, né? O povo é alegre, é pacífico, tem patrimônio da Unesco. Aí é um mapa. Gente, a Geórgia não gosta da Rússia, tá? Por quê? Porque os russos têm hoje 2 partes invadidas dentro do território da Geórgia que o georgiano não pode entrar, que é a Ossétia do Sul. A Ossétia do Norte é deles mesmo, mas a Ossétia do Sul eles invadiram lá, ou seja, aqui ninguém pode entrar, né? E vocês veem que está bem perto da capital Tbilisi. E a Abkhazia, que pega simplesmente a parte mais bela do Mar Negro. Então eles têm toda a razão no mundo para não gostar dos russos.
Cidade portuária aqui no Mar Negro, né, que vocês veem que o Mar Negro está aqui, quando o cliente tem tempo, a gente joga o cliente para Batumi para ficar no mínimo 2 noites, porque é uma cidade muito legal, já vai passar foto portuária bonita, o brasileiro gosta, porque é um pouquinho mais moderno, então dá um contraste com o que ele viu até então na viagem. Os nomes são bem complicados, não se assustem, porque o alfabeto georgiano é só dele, só se fala georgiano, obviamente, na Geórgia. Então eles têm que pegar esse som cheio de consoantes e jogar no nosso alfabeto. Então é muito complicado mesmo você tentar pronunciar. Mas não se preocupem, no nosso roteiro que a gente vai mandar para o Felipe, a gente sempre descreve um pouquinho para o atrativo, então o teu cliente também vai saber o que ele vai visitar. Então aqui é um rio, que chama Mesqueta, que é Unesco justamente porque junta 2 rios e uma igreja. Aqui é uma cidade super antiga que o cliente pode visitar também. Se o cliente for terceira idade, de repente a gente não recomenda, mas se puder se locomover sem problemas, dá para subir devagarzinho, porque a pedra é bem porosa, não escorrega. E tem um museuzinho também, que o cliente pode parar, subir um pouquinho, descer e ver como é o resto dentro desse museuzinho com ar-condicionado. Kuta, esse também é um ponto que a gente geralmente coloca, que é essa bela igreja. Essa é uma outra cidade escavada na pedra, que é Vardícia Cape Town, que é da época de ouro da Geórgia, que esse século, do século XI ao século XIII, foi o apogeu da Geórgia. A Geórgia, inclusive, era muito maior territorialmente. Elas parecem com as cidades da Capadócia também, né? Parece bastante, só que, claro, bem menos turista ainda. Claro. Pra esses Deve ser da mesma época, assim, esse tipo de ocupação. Então, essa cidade ela foi formada do século XI ao século XIII. Era mais forte do que Tbilisi. Tbilisi veio depois, tá? Então é bem antigo, vocês veem. Aqui é uma parte que é tipo uma catedral, esses afrescos são bem antigos. E essa rainha, gente, na verdade o pessoal fala King Tamar, ou seja, uma mulher que o pessoal chama de rei. De tão forte que ela era, ela liderava exércitos, ela tinha a força de um homem, assim, muita coragem na época. Então Tamar é um nome muito comum também na Geórgia em função dessa rainha, né? Aqui, de novo, se o cliente for terceira idade, não puder caminhar, não tem problema, ele vai até a catedral, que é meio que tranquilo, porque não tem muita subida. Aqui são fotos, inclusive, que eu que tirei quando fui para lá. A catedral é a parte mais bonita e depois pode descer e terminar o passeio. Geralmente a gente faz tudo privado também, né? Que eu vou saltar por causa do tempo. Aqui, Kazbeg, que eu falei que o Pedro pelo Mundo foi. Então aqui geralmente é o mínimo, como eu falei, Tbilisi e Kazbeg, aqui dá para dormir, tem ótimos hotéis de alto padrão. E é um dos pontos mais altos. O cliente não chega a 5.047 metros aqui, mas ele enxerga montanhas nessa altura. 5.000 é o pico, né? Aqui não tem problema de altitude, claro, assim, né? É tranquilo. Gente, aqui é muito legal. Eu acho que para quem gosta de história, Gori, não sei se vocês sabem, o Stalin é georgiano. Ele nasceu nessa cidade de Gori. E essa é a casa dele. O museu foi construído ao redor da casa dele. A casa dele não foi trasladada. O museu foi construído ao redor. Esse é o trem blindado que ele percorria a União Soviética. Então, eu acho que vale a pena vocês irem. E como eu disse, ninguém gosta muito do Stalin, da União Soviética, da Rússia, nesses países. Mas, embora, e claro, a gente tem simpatizantes, afinal, ele nasceu lá. Sim. Mas o guia vai junto e explica, tem que explicar de uma maneira mais crua. Geralmente, georgiano, que o guia vai ser georgiano, não gosta dele, mas vai tentar explicar as 3 fases do Stalin, quando ele se torna um mito, e aí torna-se um grande risco mesmo para a União Soviética, com os assassinatos, etc. Perseguindo, inclusive, quem era amigo dele no passado, né? A gente tem guia em português, guias que uma guia só, que é super concorrida, que é a Nino. Nino é nome de mulher, é tipo a Virgem Maria, para eles, né, a padroeira. Então, ela fala português nosso, do Brasil, ela estudou aqui no Rio de Janeiro, então a gente, claro, se for fechar com antecedência, pode tentá-la. Se não, em espanhol, todos os países têm guias também que falam espanhol. Essa Sinigag é como se fosse a cidade de Romeu e Julieta, a cidade mais romântica da Rota de Vinha, bem bonita também. Essa aqui é também um parque natural, chama Borjomi. Tisindali está na Rota de Vinho, aqui a gente sempre põe o cliente para visitar essa casa-museu, para ver como viviam os aristocratas antes da invasão da União Soviética. Monastério de Bote também está nessa cidade aqui que eu falei, está em Sinigag. Aqui o Monastério de Bote é onde está enterrada a Santa Nino, que é essa padroeira, então fica lá o ataúdo dela. Gente, a gastronomia é muito boa na Geórgia, nesses países todos, né? Mas a Geórgia é muito conhecida pela gastronomia nem alta, mas assim, muito fresco, queijo. Esse pão dele que chama cachapuri, que é como se fosse uma pizza
com muito queijo em cima. Frutas, eu me surpreendi com a quantidade de frutas, obviamente não frutas tropicais, mas frutas muito docinhas. Então o cliente vai comer super bem lá. Nós tentamos sempre mesclar, não colocar todos os dias comidas georgianas, o cliente enjoa, mas um outro dia a gente coloca porque em bons restaurantes sempre. Então a Geórgia tem um turismo muito diversificado, hotéis, tem vários hotéis de luxo de alto padrão, dependendo do orçamento do seu cliente a gente vai direcionar, pode dar 2, 3 opções também, não tem problema. Armênia, gente, a Geórgia é a maior parte mesmo dessa live que a gente está fazendo. A Armênia agora é bem menor, bem menos que a gente vai falar. Eu amei a capital, Yerevan. Assim, meu cliente que não me escute, mas eu gostei mais da capital da Armênia do que da Geórgia, tá? Mas geralmente as pessoas gostam mais de Tbilisi, então não vou muito pela frente. Mas eu gostei porque eu acho que era muito fácil se movimentar. Ela não tem centro histórico, tudo foi destruído. Então ela é fácil de você caminhar. As igrejas já vamos sair do século XI, século XIII, século XIV para o século IV, século V. Aqui a gente volta muito para trás. O armênio, gente, ele tem um saudosismo no olhar. Eles são muito alegres, apesar de todas essas tragédias, eu vou falar de algumas aqui. Mas eles conservam um sorriso e um saudosismo. Por quê? Hoje, o território atual da Armênia é só 10% do que era antigamente. A Armênia ia do Mar Negro ao Mar Cáspio, não existia Azerbaijão e grande parte da Turquia era Armênia, isso há muitos e muitos séculos. Então, eles são saudosistas, eles são muito orgulhosos do patrimônio que eles têm, da quantidade de Unesco, de coisas tombadas pela Unesco que eles têm. O pão deles, o lavash, é Unesco também, uma flauta que eles têm é Unesco também. Não sei se a Unesco quis ser legal com eles e dá tanto prêmio por causa do genocídio, pode até ser também, mas eles são muito orgulhosos disso. E eles têm também um alfabeto próprio, que teve 3 fases. Tem um museu que o cliente visita em Yerevan, a gente sempre coloca, é super interessante, são os manuscritos super antigos, como as pessoas morriam para salvar manuscritos de Bíblia, até científicos também. Então as pessoas morriam para salvar isso. Então é muito legal, muito contra o que está no Brasil agora, contra a ciência, né? Isso, a Armênia, as pessoas morriam para salvar não só manuscritos religiosos, mas coisas, a Terra é redonda e explicações de porquê. Então, isso a gente sempre coloca, tá lá no centro de Yerevan, da capital, tá? E, enquanto na Geórgia o vinho é mais importante, na Armênia é o whisky. Tem até o whisky, o brand, né? Tinha o conhaque, desculpa. Tem até uma frase do Winston Churchill que falava do conhaque da Armênia. Então, ele fala, nunca se atrase para jantar, fume habanos, né, os charutos de Cuba, que vocês lembram, o Churchill estava sempre com o habano, e beba conhaque armênio, tá? Então a gente sempre coloca assim para o cliente mais VIP uma visita na fábrica de produção do brand Ararat, que é a principal do país, e para fazer degustação também, tá? Tem um lago aqui, um lago artificial, foi Stalin que fez esse lago, o Lago Sevan. Essa é a capital, até eu saí umas fotos lindíssimas, ó, Botero está aqui, desculpa, no meio. Esse aqui é um artista neozelandês. Então é uma escadaria chamada Cascada, né? Enfim, Cascata, né, em português, que é uma escadaria que tem várias obras de arte mais modernas dentro e fora dela. Uma coisa, claro, que o cliente sempre vai visitar na capital Yerevan, além dos museus, dessa cascada, de caminhar no centro histórico, é o Museu do Genocídio e o Memorial. Não são todos os países que reconhecem o genocídio. O Brasil reconheceu, o governo Lula reconheceu em 2002 o genocídio. Os Estados Unidos não reconhecem o genocídio armênio, tá? Se os turcos reconhecessem o genocídio armênio, vocês sabem que existe a questão da indenização. Então os países realmente vão sempre tentar recusar, né, os que fizeram. Mas aqui tem uma foto, todas essas fotos, essas imagens têm um porquê e o cliente indo lá ele vai descobrir, tá? Aqui é Dilijan, que é um parque nacional, também o cliente pode dormir ou não, depende da quantidade de dias que ele tem disponível. Aqui sim, é muito importante, é um dos principais pontos de visitação da Armênia, mais ou menos uns 40 minutos da capital Yerevan. Então, nesses países, gente, o deslocamento dentro deles é terrestre, né? Certo. 3 horas de carro comparadas, 2 horas comparadas. Então, Armênia e Geórgia você se desloca mais, porque você vai caçando nesses lugares bonitos. Então, aqui é um poço que está dentro dessa igreja, chama o complexo de Porvirat. Aqui, gente, ficou preso durante 13 anos um cara chamado Gregório, ou o Iluminador. O Gregório chegou lá no século II, né, 3, e
entrou na Armênia pregando o cristianismo, ele era cristão. E nessa época o rei era um tirano, que era o Tiridates, inclusive terceiro, e ele prende o Gregório nesse poço. Durante 13 anos ele fica preso lá. Uma mulher joga uma comida e água para ele no buraco, tem um buraco lá mesmo, ele sobrevive. Esse rei Tiridates, em um dado momento, ele se apaixona por uma freira, que era obviamente cristã também, e a freira não quer casar com ele. Então ele manda matar a freira apedrejada. Inclusive uma das igrejas está lá o ataúde da freira também. E em função disso, ele fica louco. Ele começa a achar que é um javali, cai uma maldição sobre ele. Essa é a lenda, a tradição, enfim. E aí a irmã desse rei tem um sonho que quem vai salvar o irmão desse problema, dessa maldição, é o Gregório. Então tiram o Gregório do poço, o Gregório batiza o rei. Sim. E ele fica normal de novo. E aí o Tiridates fala, agora eu sou cristão, porque eu pedi para os meus deuses do paganismo, ninguém me ajudou. Então, cristão, todo mundo cristão. E aí a Armênia se torna em 301, obviamente depois de Cristo, o primeiro país cristão do mundo. Tá? Então, o cliente pode ou não descer nesse poço, tem que ter bastante força no braço para subir, mas estar lá é muito bonito. E aqui você chega perto do Monte Ararat, que é muito importante para o cristianismo, porque ali no Monte Ararat, a Arca de Noé para. Ela atraca ali no dilúvio. Os armênios se dizem descendentes do Noé. Então, o Monte Ararat hoje está na Turquia, gente. Quem passou o Monte Ararat para a Turquia foi o Lenin, em 1918, para o Império Turco Otomano, naquele momento. Então, é muito triste que de vários pontos do país, e essa parte, a gente chega a 8 quilômetros do Monte Ararat, você vê esse Monte Ararat, que é tão importante, é a marca de brand dele mais famosa, está na nota, está em vários símbolos do país, do negócio do Noé, etc. E você está lá, e não é deles mais, é do principal inimigo deles, que é a Turquia, que matou 1,5 milhão de pessoas. Tá? Então eles têm uma história muito forte mesmo. Aqui o monastério de Gegard é lindíssimo, é um monastério esculpido numa pedra do século IV, foi o Gregório que também mandou fazer, né? Garna é um templo pagão, obviamente antes de Cristo, século II, super bem restaurado, foi restaurado somente no século XX. Esse monastério Sevanavan está no Lago Sevan do século IX, e o Lago Sevan que eu mostrei lá no mapa que o Estado fez, que é um lago artificial. Aí tem outros lugares interessantes, falésias. Essa cidade que foi totalmente destruída em 88, recente, 25% da população morreu no terremoto. E é uma cidade que ressurgiu. Então, quando o cliente está voltando para a Armênia por terra, a gente faz uma parada em Google, tá? Gastronomia também muito boa, muito parecida com a georgiana, com algumas diferenças. Iogurte, ervas da montanha e o pão lavash, que a gente sempre põe em algum lugar para o cliente ver como se faz o pão, que é patrimônio da Unesco, como eu falei já para vocês. O conhaque, que é Ararat, a fábrica Ararat. As igrejas são muito parecidas na Armênia, por isso que a gente, quando vai fazer extensão para um cliente que tem o sobrenome armênio, que não pode estar no Azerbaijão, nós fazemos a extensão da Geórgia. Porque aqui ó, são duas igrejas diferentes, não sei se está muito claro na imagem, mas é muito austera, é pedra, sempre, eles não têm estátua de santo, é quadro com a Virgem Maria e com o Menino Jesus. Então é muito parecido. O mais legal é você ver por fora, porque as igrejas estão em acantilados muito bonitos. Hotelaria tem para todos os bolsos também em Erevan. O Azerbaijão, gente, é o país mais novo dos três, assim. Ele quase não tem patrimônio histórico de pé. Ele foi muito invadido, tudo foi destruído. Ele não tem centro, quer dizer, desculpa, ele tem centro histórico, sim, mas ele não tem, assim, mosteiros antigos, igrejas, porque aí também era armênio no passado, como eu falei, né? Azerbaijão significa a terra do fogo. Aqui, essas são as torres símbolo do Azerbaijão, chama Flame Towers. Então, à noite eles põem umas luzes, aí a bandeira do Azerbaijão, eles são um pouquinho nacionalista também. E aqui no meio é um hotel Fairmont, tá? Então, aqui você vê de todo lugar praticamente do centro histórico, que é um prédio muito alto. Aqui você tem hotéis gigantes. Por quê? O Azerbaijão é exportador de gás e também tem a questão do petróleo, tá? Tá na Eurásia também. Não é muito grande. Aqui o cliente geralmente, como eu falei, ele vai entrar voando e vai chegar em Baku e vai fazer passeios desde Baku e vai sempre dormir em Baku. Esses são alguns pontos que vocês visitam. Uma coisa interessante é que tem Gobustan, Parque Nacional, para você ver pinturas rupestres lá, isso a gente sempre coloca. O Templo do Fogo, que é do zoroatrismo, não sei se vocês sabem o famoso Zoroastre, sabe, Felipe, quem foi Zoroastre famoso?
Não. Ah, Fred Mercury. Fred Mercury. Fred Mercury era Zoroastro. Então, onde estão os Zoroastras? É uma religião pacífica, super antiga, tal como o hinduísmo, né? Como se fosse um filão, são os indianos. Né? Então, os indianos ricos reconstruíram isso porque os soviéticos destruíram mesmo, e aí é um templo bem interessante, a gente sempre visita também. Esse lugar é que você vê um fogo eterno saindo, porque tem muito gás embaixo do território. Museu, esse museu está bem no centro da cidade de Baku, tem um acervo diverso. Tem inclusive uma maquete de prédios icônicos dentro dele, que é a maquete do Four Seasons, que é sem dúvida o hotel mais caro de Baku. Tá? O centro histórico é bem legal, tem a torre de petróleo de extração mais antiga do mundo, está aqui. Então o cliente visita, isso está bem no centro também. Obviamente a questão dos tapetes são importantes, a culinária zeri. Hotéis, como eu falei, tem hotéis gigantes. Tem Fórmula 1 também em Baku. Então, o cliente querendo ir, tem algumas restrições de minimum stay, etc. A tarifa sobe, mas temos a Fórmula 1. E é como o Grande Prêmio de Mônaco, né? Ela circula no meio da cidade. Que é um transtorno porque as ruas já ficam cortadas 3, 4 meses antes. Então, 6 meses praticamente do ano, ali fica fechado a parte do lado do centro histórico, essa é a parte moderna. Aqui, tudo que eu já expliquei para vocês está aí resumido, depois vocês podem também ver do Felipe. E Madlova é obrigado em georgiano, então Madlova para vocês que até agora estão escutando o meu falatório. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esses 3 países. E você aprendeu, Felipe? Bastante, Madlova, por todas as explicações. Madlova. Certamente são destinos que estão crescendo, né? A gente percebe que as pessoas cada vez viajam mais, se tornam mais experientes e procuram abordagens diferentes, né? Então a gente vai subir com os programas do site, estarão disponíveis no olhos.tour.br e obviamente qualquer demanda, qualquer consulta que vocês tiverem, só entrar em contato conosco e encontrando dificuldades eu já vou direto na Carol e falar, Carol, me dá uma luz aí. Mas foi um prazer. Prazer foi meu. Agradeço bastante, foi super enriquecedor. enriquecedor. E espero que a gente também tenha a oportunidade de ir conhecer brevemente. Está certamente aí na minha listinha, aí, no meu radar. É muito lindo mesmo. É muito impressionante. Quem vai ama. E muita história, né? Sim, natureza, história, cultura. As estradas são muito bonitas. A gente faz tudo com motorista, privado, para o cliente não ter estresse. Porque as estradas, às vezes, né? Como são países da ex-União Soviética, pode ter algum lugar que não é como a Europa, né? Claro. Né? Então, mas tudo com muita segurança, então pensem sim em oferecer bastante destino para o cliente de vocês. Bacana. Obrigado, Carol. Valeu.